lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos, estamos de volta com mais um momento EBD, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Maiobão, área 13, e neste momento, para começarmos, convidamos a todos para uma palavra de oração, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, aqui estamos diante de Ti mais uma vez, nesta oportunidade feliz, neste santo lugar, para juntos, meu Senhor, engrandecermos ao Senhor, bendizermos ao Teu nome e aprendermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos instrumentalizar daqui e dar condições, capacidade mental a todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir agora, para que possam compreender e entender a Tua palavra e absolver os seus corações para a edificação de suas vidas. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iremos iniciar neste momento mais uma lição da nossa escola bíblica, a lição de número 8, do dia 24 de maio do ano 2020. Lição que tem como tema principal edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Repito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quero rogar a Deus que esta lição, seu comentário, aqui que será feito por todos nós que aqui estamos, na companhia do irmão e o professor Amorim Filho e do nosso superintendente da escola dominical, o professor Antônio Batalha. Que todo este comentário tenha um efeito devido no seu coração, na sua vida, e que o irmão possa ser edificado nesta hora pela palavra de Deus que há de ser ensinada neste momento. Professor Amorim, é um assunto edificante e um assunto assim palpitante até mesmo, que estaremos trabalhando e que nos dará ferramenta, conforme a palavra de Deus, para a gente estar aqui discutindo e levando o melhor que pudermos aos nossos irmãos. Com certeza, pastor. Nós queremos assim cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor, dizer aos irmãos que nesse domingo nós com certeza estaremos discutindo e tratando a respeito de mais um assunto interessante e de fundamental importância para nós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pois é, professor Batalha. E aí nós temos como base principal para o nosso comentário as palavras escritas de Paulo aos crentes da igreja de Éfeso. Diga-se de passagem, neste trimestre nós estamos estudando a carta aos Efésios. E dentro desta meditação, deste estudo, a carta aos Efésios, nós encontramos aí as palavras de Paulo, que vai tratar sobre a igreja como um edifício que está fundamentada nos ensinos dos apóstolos, né? A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nessa oportunidade e que Deus continue guardando e guiando a vida de cada um dos irmãos. A nossa lição ela vai estar, vamos dizer assim, fundamentada num texto de Efésios, do capítulo 2, né? Os versos 20 ao 22, e também Mateus, do verso 24, Mateus 7, verso 24, até o 27, que nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. E Mateus 7,
nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O comentarista da nossa lição, ele foi bastante feliz ao juntar esse texto de Efésios com o texto de Mateus, para fundamentar a nossa lição. Pois é, e aí a gente vai aprender nesta lição algo interessante, e que, se não analisado com um olhar mais cuidadoso, poderíamos até, de alguma forma, ou alguém pode até mesmo, achar que há certa contradição. Quando nós vamos encontrar Paulo falando aos crentes de Corinto, ele diz que Cristo é o fundamento. E quando ele escreve aos Efésios, ele está falando de uma edificação com base nos ensinos apostólicos. Então, como desmistificar, professor Amorim, essas duas teses bíblicas, né? A primeira, que Paulo escreve aos Coríntios, afirmando, na verdade, que Cristo e de fato a principal, o principal edificador. Isso a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 3, e versículo de número 10, e bom que a gente até mesmo possa ler para a compreensão melhor do que o texto vai a nos falar. Capítulo 3, e versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O versículo 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palhas, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Então, como desmistificar esta colocação de Paulo, essa afirmativa de Paulo, como sendo Cristo o edificador, o principal, e o que nós estamos discutindo no que diz respeito aí a Efésios capítulo 2. Pois sim, pastor. Vale ressaltar aqui o significado da palavra fundamento, né? Fundamento é base, é alicerce, é fundação. Quando nós olhamos para uma casa, não notamos o seu alicerce, mas o alicerce é a base de todo o edifício. Quando o texto se reporta aí com essa aparente contradição, a gente percebe, eu até anotei, o que poderíamos dar mais ênfase no tópico 2 da lição, é que tanto os apóstolos quanto os profetas eram grupos com um papel muito pedagógico. Parece claro que o que constitui o fundamento da igreja não é a pessoa deles, nem o seu ofício, mas sim a sua instrução. Sim. Razão pela qual Paulo dá ênfase, fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Além disso, devemos pensar neles como sendo educadores, inspirados, órgãos da revelação divina, portadores desta autoridade. Muito bem. Pastor, olha só, se os crentes neopentecostais diriam assim, já estou profetizando, né? Com certeza. Professor Batalha, a gente faz um comparativo aqui conforme a lição. O templo erigido por Salomão, que estava e que era exclusivo dos judeus, havia uma exclusividade por parte dos judeus
e nós falamos isso na lição anterior, com o edifício de adoração que nos tornamos, santuário, na verdade, de adoração que nos tornamos. E como é que o senhor nos explica essa diferença do templo, o templo que era um santuário para os judeus, e o templo que somos nós, que é o santuário de Deus, morada do Espírito Santo? E isso o professor Batalha vai nos explicar no próximo tópico. Dando continuidade e respondendo ao que o pastor questionou no bloco anterior, mas também antes eu julgo necessário frisar que a nossa lição ela está estruturada, né? O comentarista da nossa lição ele estruturou em 3 pontos, que é um edifício espiritual. Como esse edifício está estruturado? É um edifício espiritual. O segundo ponto é o fundamento, apóstolos e profetas. E o terceiro ponto é o propósito dessa edificação, que é edificados para a morada de Deus. E quando ele fala, por exemplo, no primeiro ponto sobre o santuário judeu, eu julgo necessário, por exemplo, nós citarmos o que diz o Evangelho de Marcos no capítulo 13 e no verso 1, que nos relata que Jesus, saindo do templo com seus discípulos, um desses discípulos vai exclamar, dizendo: Mestre, que pedras, que construções. Então, este discípulo ele estava admirado com a magnificência e a beleza do templo e tentava incentivar uma reação de Jesus. Então, o templo era uma estrutura das mais impressionantes do mundo, feito de blocos maciços de pedra ornamentadas com detalhes em ouro. Os edifícios que compunham o templo eram feitos de mármore branco, brilhante, e toda a parede oriental da grande estrutura principal era coberta de placas de ouro e refletiam o sol na manhã, né, que era um espetáculo que, segundo alguns estudiosos, podia ser visto a quilômetros. Então, há relatos de que pessoas ricas elas doavam esculturas e placas de ouro e outras preciosidades. O próprio Herodes havia doado uma videira de ouro com cachos de uvas de ouro de quase 2 metros de altura. Essas dádivas, como o Evangelho de Marcos vai registrar no capítulo 21, verso 6, eram colocadas nas paredes e suspensas no pórtico. Então, tudo isso ia simbolizar o exclusivismo de Israel como povo de Deus. Imagine só, diante de tanta opulência, desse aspecto religioso, se os estrangeiros, né, poderiam acessar essa edificação, conforme nós comentamos na aula passada. Então, tudo isso era motivo de inimizade. Quando Cristo reconcilia ambos os povos, ele vai abolir as leis cerimoniais, ele vai desfazer essa inimizade, forma uma nova humanidade, e assim esse templo judaico ele vai perder a sua relevância, né? Então, um novo conceito de santuário é apresentado. Então, o santuário cristão. E antes de falarmos do santuário cristão, é necessário nós lembrarmos de 2 episódios históricos que está registrado na Palavra de Deus. Um deles é no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, no verso 27, onde Salomão reconhece que o templo de Jerusalém não poderia conter Deus. E por último, já no Novo Testamento, Atos 7,48, Estevão, quando faz a sua defesa, ele reafirma, e ele vai dizer: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo, então, diante dessa nova realidade da formação de um novo povo, de uma nação, de um reino, da formação da igreja, ele faz analogia com o edifício. Então, para indicar a riqueza, e aí é interessante que a gente preste bastante atenção nesse ponto, Paulo, para indicar essa riqueza da nova posição, dos novos privilégios em Cristo, ele vai usar 3 modelos familiares da igreja para retratar a nova comunidade, que é reino de Deus, que é família de Deus e o templo de Deus. Então, essa nova humanidade, ela é interracial. Essa nova humanidade, ela é de alcance mundial. Um centro geograficamente localizado, ele não seria apropriado para ele, né? Que se assemelha em vários aspectos a um edifício, e particularmente a um templo, onde o Espírito de Deus habita. Isso nos traz uma conotação de vida interior, dominada pelo Espírito Santo, em que nele nós somos templo vivo no mundo.
E 1 Coríntios, Paulo vai registrar no capítulo 3, verso 16, que nos diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, também vai nos falar coisas interessantes. Ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em seguida, ele passa a nos informar como esse edifício está estruturado. E aí, professor Batalha, o templo em Jerusalém, que era, assim, uma das, eu diria, talvez, para os judeus, não seria seria a principal maravilha do mundo, né? Pela sua beleza, pela sua formosura, mas foi idealizado por um homem e também construído por um outro. Destruído, reconstruído, destruído, reconstruído. No entanto, o edifício a que Paulo se refere, a igreja, não foi idealizado pelo homem e nem foi construído por homem. Foi idealizado por Deus e foi construído por Jesus através da cruz do Calvário, né? E é interessante isso. Professor Amorim, e aí nós vamos agora falar sobre este santuário cristão, justamente na sequência das informações dadas pelo professor Batalha. A estrutura, né? Aí nós vamos falar agora sobre esse santuário cristão. Como o nosso ouvinte, o nosso irmão que está nos assistindo agora, pode ter a concepção desse santuário cristão conforme o que a Bíblia e o comentário da nossa lição está a nos passar. Meus queridos irmãos, eu quero deixar aqui um parecer com respeito a esse tópico, né? Eu começo dizendo que, essencialmente, a igreja, ela representa uma comunidade de pessoas. No entanto, em muitos aspectos, esta igreja ela pode ser comparada a um edifício e especialmente a um templo. A frase edificados sobre o fundamento é justamente uma transição para essa analogia da igreja como um edifício em processo de construção. Em Efésios 2, 20 e 22, Paulo, ele novamente assegura aos gentios que formarão parte integral da igreja de Cristo que ele está construindo. Portanto, quando a gente percebe no Novo Testamento, e mais precisamente no escrito de Paulo, a figura do templo, tá? Ela tem uma significância muito forte com respeito à igreja no Novo Testamento. É o templo do Espírito. Os escritores bíblicos, eles empregam inclusive vários símbolos para representar os componentes da construção desse templo, que tem seu paralelo nos materiais necessários à construção de uma estrutura terrestre. Por exemplo, toda edificação ela precisa de um alicerce sólido. Paulo indica com clareza que o alicerce primário da igreja é a pessoa e obras históricas de Cristo. 1 Coríntios 3,11 ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em outra epístola, no entanto, Paulo afirma que, em outro sentido, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Talvez isto signifique que esses primeiros líderes tiveram sido usados de modo muito especial pelo Senhor, a fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito com os ensinos e práticas que haviam aprendido de Cristo e que continuam a ser comunicados aos crentes odiernos através das Escrituras. Portanto, hoje a igreja ela é vista como templo e, graças a Deus, que nós não nos limitamos simplesmente aqui ao nosso templo, a essa estrutura, não. Eu, você, nesse particular, somos vistos e somos tidos como templos do Senhor. E aí nós temos uma frase interessante, ainda nessa particularidade, que está no comentário, diz a frase: sois edificados para a morada de Deus.
que na verdade é uma alusão aos crentes em Jesus, indica um lugar de habitação de caráter inteiramente espiritual e não físico. No próximo bloco de nosso comentário, nós estaremos dando ainda alusão, ênfase a esta frase e como ela se relaciona conosco como igreja e, consequentemente, como templo do Espírito Santo. Então, meus queridos, a frase, o termo, sois edificados para a morada de Deus, nos leva a lembrar as palavras, inclusive, de Estevão, quando ele fez aquele discurso, antes mesmo de ser apedrejado, ele fala a respeito disso, dizendo: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E isto, sem dúvida nenhuma, vai nos levar a pensar no que havíamos dito anteriormente, que o templo em Jerusalém, com a sua estrutura espetacular, e que se tornou referência não só para os judeus, mas para o mundo inteiro, foi um templo que foi planejado, idealizado pelo homem, como disse antes, e construído pelo seu filho Salomão. Mas eu e você, nós como igreja do Senhor, somos edificados e construídos, idealizado primeiramente pelo próprio Deus e construído através da morte expiatória de Cristo Jesus. E aí nós vamos para um ponto importante agora, na sequência do nosso comentário, que está no tópico de número 3, que fala sobre a pedra angular. Esse é um dos pontos chaves da nossa lição, do nosso comentário, e que a gente precisa explorar esse ponto, né? Então nós vamos começar com a palavra do professor Batalha, e em seguida o professor Amorim estará fazendo o seu complemento em relação a este ponto, referindo-se à pedra angular. Pois bem, meus irmãos, a gente tem aqui esse tópico pedra angular, e a gente também vai ver em outras descrições pedra de esquina, e aí você pode achar que são coisas distintas, mas na verdade se trata da mesma coisa, pedra angular e pedra de esquina. E essa linguagem de construção, de edificação, ela parece bem comum no meio do povo judeu. Um parênteses, professor Batalha, é que o senhor falou aí sobre a distinção da palavra, né? Pedra de esquina e pedra angular. E que a gente poderia definir como a pedra principal e mais importante de uma construção, né? Exatamente. Então, assim, continuando o que a gente estava falando, esse é um termo, né? Essa questão de construção e edificação é bem comum no meio do povo judeu. Para a gente ter uma ideia, logo no livro de Jó, a gente vai ter uma referência a essa expressão, né? Que talvez tenha sido o livro que tenha sido escrito primeiro. Em Jó, no capítulo 38, no verso 6, diz assim, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Essa mesma expressão, ela também vai ser usada como figura em Isaías, no capítulo 28, no verso 16, que diz assim, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse, que é uma profecia que já apontava para o Messias. Então, essa pedra angular, o que é essa pedra angular? É uma pedra de recurso, né? Era um recurso da arquitetura antiga na construção de edifícios. Era a pedra, como o pastor acabou de falar, era a pedra fundamental, a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando, né, um ângulo reto, né? Por isso, pedra angular, entre duas paredes, a partir desta é que eram colocadas as demais, alinhando toda a construção. Então, Paulo, quando diz que Jesus ele é a pedra, ele está nos dizendo o quê? Que é de Jesus que parte toda a construção da igreja. Jesus, ele é o fundamento da igreja, ele é a sua base, ele é o seu alicerce, que ele é quem mantém unido todos os demais elementos da edificação, porque a pedra de esquina
ela tinha essa função de fazer, vamos dizer assim, a amarração entre as paredes, para que elas permanecessem alinhadas. Quando Paulo diz que a igreja é um edifício, ele faz questão de dizer que Cristo é a principal pedra de esquina. Amorim. Corroborando com a reflexão do professor Batalha, nosso superintendente, eu quero também dar uma ênfase a mais com respeito à pedra angular, né? O Batalha já foi preciso no seu comentário, e eu quero deixar mais alguma coisa como forma da gente ser mais esclarecido com respeito ao assunto, né? A pedra angular, ela era e é de uma importância vital no edifício. Inclusive, recentemente, foram escavados junto ao sul do templo, lá em Jerusalém, e escavações encontraram algumas pedras de 12 metros de comprimento e 27 de largura. E conforme os arqueólogos, é provável que algumas destas pedras elas serviam para sustentar a base do templo. É justamente com base nesse pensamento que a pedra angular do novo templo é ele mesmo, Jesus Cristo. Tá? Noutros lugares, ele também é a pedra fundamental. Aqui no texto de Paulo tem em mente especialmente a função de Jesus Cristo, de conservar junto como uma unidade, o templo em crescimento. Ele, pois, é a pedra angular na qual todo edifício bem ajustado cresce. A unidade e o crescimento da igreja vêm em conjunto, e Jesus Cristo, ele é o segredo de ambos, visto que o conceito de Cristo é de uma união orgânica. As metáforas mais naturais para ilustrá-la são metáforas orgânicas, tais como os ramos das videiras e os membros no corpo. Aqui o conceito é transferido para a obra da construção, assim como o edifício depende para a sua coesão e para o seu desenvolvimento de ser geralmente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, ela é indispensável para a união e para o crescimento da igreja. Meus queridos, e aí nós vamos partir agora para o segundo ponto, que fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E eu estava estudando esse ponto e lembrei-me de quantos homens da atualidade, de forma muito vaidosa, chegam a fazer certos espetáculos, utilizando-se do termo e do título que conceitua-se os apóstolos. Esse termo, que é do grego e é usado para especificar a palavra enviado ou mensageiro, vamos entender que o ministério apostólico, referindo-se àqueles que foram escolhidos por Jesus e andaram com ele, estiveram com ele, entre eles, incluso neles, está o grande apóstolo Paulo, que ele mesmo chega a declarar, a dizer que ele foi escolhido pelo próprio Jesus, foi o próprio Senhor Jesus quem o escolheu, e que lhe fez apóstolo. Em suas cartas ele costuma fazer a sua apresentação, e na sua apresentação ele costuma dizer que ele foi constituído apóstolo não pela vontade humana, mas do próprio Deus, do próprio Cristo. Né? E o que queremos, na verdade, repassar aos irmãos é que o fundamento da igreja não é e não está na pessoa do ou dos apóstolos, do ou dos profetas, do ou dos pastores, mas está em Cristo e na sua palavra. Isto é, a mensagem que os apóstolos, que os pastores
que os profetas, eles tinham e têm, e transmite para a igreja, é que fundamenta a nossa vida como cristãos, como igreja, como templo do Espírito Santo, certo de que devemos estar bem ajustados, bem alinhados na pedra principal, que é Cristo, a pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Esta é a nossa concepção com relação ao assunto, ao conceito, e que muitas das vezes, muitos dos nossos irmãos se apegam de forma exagerada e até mesmo errante a homens, a figura do homem, a pessoa do homem, do líder, do apóstolo, do pastor, do profeta, é importante, mas mais importante do que a figura e a pessoa do apóstolo, do profeta, do pastor, é a mensagem de Deus que está no coração e na boca deste. E aí nós vamos estudar agora nesse ponto, primeiramente, sobre essa expressão do apóstolo Paulo, em que ele refere-se à questão da doutrina dos apóstolos, veja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como nós devemos entender, conceber essa expressão de Paulo relacionada a esses dois ministérios importantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, professor Amorim? Meus queridos, a gente até fez um breve comentário no começo da nossa aula, mas eu quero mais uma vez enfatizar. Quando o texto paulino, ele assevera que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e a gente deve pensar no aspecto pedagógico, tá? Os ensinos deixados pelos profetas, pelos apóstolos, tá? Isso fica bem claro que o que constitui o fundamento da igreja não é a pessoa deles e nem o seu ofício, mas sim a sua instrução. Em termos práticos, isto quer dizer que a igreja, ela está edificada sobre as escrituras do Novo Testamento, que são os documentos fundamentais da igreja. E assim, nós não podemos mexer com o alicerce depois de ter sido colocado e a estrutura superior estiver edificada. Então, o que a gente entende à luz do texto paulino é que tanto os ensinos veterotestamentários como os ensinos do Novo Testamento são basilar para as nossas vidas em matéria de ensino, em matéria de doutrina. E aí esse edifício a que se refere a Bíblia, e especificamente Paulo, a carta aos Efésios, que foi edificado, professor Batalha, e aí nós vamos ter uma afirmativa interessante, edificados para moradas de Deus, morada de Deus, edifício bem ajustados para morada de Deus. Bem, o crescimento bem ajustado, quando ele fala edifício bem ajustado, então esse crescimento bem ajustado, ele só será possível a partir dos fundamentos dos apóstolos e profetas, como já foi mencionado anteriormente, de um firme fundamento. Aí, então, nós teremos um crescimento sem abalo, sem comprometimento da estrutura, mantendo o prumo, que é um dos instrumentos usado na construção, sem desvios e sem afastamento do projeto original. Todo crente que é bem ajustado, que evidencia o fruto do Espírito na sua vida, ele torna-se o templo santo do Senhor. Então ele é um edifício bem ajustado por causa do fundamento que é Cristo. E esse edifício a que se refere a Bíblia é, na verdade, um organismo vivo. Com certeza. E que está
em crescimento constante e permanente. A eles são acrescentadas contínua e individualmente pedras vivas que coletivamente formam o edifício todo, a igreja. As pedras incorporadas ao conjunto, pedra de esquina, no caso Cristo, e fundamento, apóstolos e profetas, são harmonicamente ajustados umas às outras. Isso refere-se justamente ao que aconteceu comigo, com você, eu, nós nos tornamos e somos essas pedras que fomos ajustadas à pedra principal de esquina, que é Cristo, que é a base principal desse edifício, e essas pedras, ela é viva porque está incluída num organismo vivo também, né? Que bênção que nós fazemos parte desse grande edifício que é a igreja de Deus, que é o lugar da habitação do eterno, no coletivo e no particular somos nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos partir aqui para o segundo tópico desse último ponto, que fala sobre templo santo no Senhor, o lugar santo do Senhor. Como compreendermos, como absorvermos verdades a respeito deste ponto, e que inclusive descrito por alguns escritores sagrados, entre eles os hebreus, que afirma que o acesso do templo antigo era limitado. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, tinha acesso, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, referindo-se ao templo antigo, né? A expressão segundo refere-se à parte interna do tabernáculo e ao Santo dos Santos. E aí nós sabemos, para passar aqui aos nossos comentaristas, professor Amorim, professor Batalha, nós sabemos que esse acesso que era exclusivo aos sacerdotes, lugar santo dos santos no templo, ele foi, uma vez com a morte de Cristo, diz a Bíblia que o véu do santuário se rasgou e o acesso ficou livre para todos, né? Referindo-se ao acesso que cada cristão, que cada crente, que eu, que você, que todos nós temos ao trono de Deus, a Cristo e Cristo conosco. Por exemplo, Deus está presente conosco aqui. Eu posso falar com Ele, você aí onde está pode falar também com o Senhor. Porque o véu do santuário se rasgou e o acesso ficou livre a todos nós termos a nossa relação com o nosso Deus. Professor Batalha. Pastor, assim, o que me chama bastante atenção nesse ponto é o que o comentarista da lição nos traz, né? Que é a palavra usada para templo. Então, segundo o comentarista da lição, o vocábulo utilizado é naon, que representa o quê? O recinto interior, o lugar santíssimo, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Ou seja, o soberano Deus tornou o crente em templo santo. Recebemos livre acesso à presença de Deus e nos tornamos morada de Deus no Espírito. Então isso é bastante interessante para que nós estejamos refletindo no nosso dia a dia. Imagina, professor Amorim, como seria a curiosidade do povo no templo quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né? Que ninguém sabia, eles não conseguiam ver o que acontecia lá dentro. Mas hoje nós temos esse acesso, não ao templo antigo, mas o templo que nós nos tornamos, templo de Deus. Pois é, pastor. A gente observa esse assunto e a gente se pergunta assim, qual é o propósito do novo templo? E, em princípio, é o mesmo que o do velho, ou seja, ser habitação de Deus. Naturalmente, que a gente entende pela perspectiva bíblicas, os israelitas possuíam a compreensão espiritual de que Deus não habitava em templos feitos por homens e que o universo inteiro não podia conter o seu ser infinito.
Todavia, Deus prometera que manifestaria a sua glória no santuário interior do templo, a fim de simbolizar a verdade de que ele habitava entre o seu povo. O novo templo, porém, não é uma construção material, nem um santuário nacional, nem um terreno localizado. É um edifício espiritual, né? Como Batalha já falou mesmo aqui, a família de Deus é uma comunidade interracial que abrange tanto gentios como judeus que aceitaram a Jesus, né? Portanto, eis aqui a essência do novo templo. Deus habita nele. Ele não está vinculado a edifícios sagrados, mas sim a pessoas santas, a sua própria nova sociedade. Com este povo ele fez uma aliança solene. Deus vive nesse povo individualmente e na comunidade. Queridos, estamos finalizando mais um momento da nossa EBD, da lição de número 8. E a lição que nós deixamos e aprendemos, obviamente, com o comentário deste domingo, é que precisamos nos fundamentar nas Escrituras Sagradas. Estudar a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, é a base de estrutura para que possamos ter uma vida espiritual equilibrada e possamos permanecer firmes diante de Deus, servindo ao Senhor com fidelidade, com lealdade. Vamos agora às considerações finais, professor Amorim, em seguida, professor Batalha. Bem, queridos irmãos, nós pedimos a Deus que os irmãos se motivem mais para estudar a nossa lição, né? Nós pedimos a Deus que vocês que estão em casa, que estarão no domingo se desbruçando desta palavra, possam ouvir, tá? Sentir, na verdade, a doce e sublime presença de Deus e, com certeza, ser agraciado por Ele. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero mais uma vez enfatizar aquilo que Deus fez nas nossas vidas conforme a gente tem estudado ao longo dessa lição. A palavra de Deus nos mostra claramente que a barreira de separação que existia entre nós e os judeus, ela foi desfeita. A barreira que existia entre nós e Deus também foi desfeita. E nessa lição de hoje nós aprendemos que Deus nos tornou templo do Senhor. E eu gostaria que os irmãos gravassem nos seus corações um texto bíblico lá de 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que Deus é o Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a palavra de Deus está nos afirmando que nós somos templo de Deus, e que nós possamos refletir no nosso dia a dia o que isso representa. No nosso dia a dia, como fomos alcançados pela misericórdia de Deus ao nos tornar templo de Deus. Glória a Deus. Eu finalizo frisando parte da leitura bíblica em classe, que são as palavras de Jesus escritas por Mateus, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, que pratica a palavra, não somente escuta, mas que escuta e as pratica. Jesus disse: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, disse Jesus, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu,
e foi grande a sua queda. Então, escute a palavra. Jesus falou e João escreveu, dizendo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, ler a palavra, escutar a palavra, praticar a palavra, nos levará a uma vida de inteiro sucesso na presença de Deus. Quero deixar também uma palavra aos meus irmãos de participação. Na próxima gravação da nossa EBD, do nosso momento EBD, nós queremos pedir que o irmão, no decorrer da semana, você possa estar nos enviando algum questionamento relacionado ao tema e ao assunto da lição. Você pode gravar um áudio ou até mesmo um vídeo e enviar para nós, para o irmão Josilmar, para o irmão Jonatas, e no momento do nosso comentário aqui, de gravação do nosso comentário, nós estaremos respondendo a sua pergunta através do áudio que o irmão vai mandar ou do vídeo. Estaremos dando esclarecimento, o irmão tirará a sua dúvida e nos ajudará a dinamizar a nossa EBD, o nosso momento de aprendizado da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, tenham todos uma semana abençoada. Rogo a Deus que o irmão esteja bem com a sua família e que esse momento nos traga lições maravilhosas, aprendizados maravilhosos, e que logo, logo estejamos diante de Deus, na presença de Deus juntos, para adorar o nome do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.